melhor São João do mundo. Vou cuidar hoje também da sua saúde em outro aspecto. A gente vai falar sobre doença celíaca, essa condição, né, que desencadeia aí um monte de questões. A gente começou a escutar mais comumente nos últimos anos sobre glúten. O que é glúten? Por que os alimentos começaram a ter na sua embalagem, contém glúten ou não contém glúten? O que é que isso interfere, né? Crianças, adultos, todos esses problemas digestivos, deficiências nutricionais, enfim, recentemente famosas, como a Isis Valverde, até a Ivete Sangalo, a gente tem a imagem das meninas, elas falaram publicamente sobre esses desafios de conviver com essa condição. Vamos entender por que as meninas não podem ingerir glúten, alimentos que contenham glúten, quais são os cuidados necessários, diagnóstico precoce, os sintomas iniciais. A gente recebe nessa sexta-feira o gastroenterologista, Dr. Heraldo Rocha. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Chega Mais. Boa tarde. Doutor Heraldo já acompanhou tudo aqui dos bastidores do nosso programa, chegou cedinho, já viu tudo. Mas muita gente está escutando pela primeira vez falar em glúten. O que é glúten e por que agora as embalagens precisam ter, agora não, desde um tempo, contém ou não contém glúten? Isso é muito importante, porque o glúten é uma proteína que existe no trigo, na cevada e no centeio. E algumas pessoas apresentam intolerância a essa proteína. E essa intolerância pode gerar sintomas desagradáveis, como distensão da barriga, do abdômen, diarreia, perda de peso, pode cursar até com anemia também, né? E a conscientização sobre esse problema, ela vem sendo enfatizada nos últimos anos em função do acesso ao diagnóstico, que cada vez está sendo, vamos dizer assim, mais intensificado, e que em função disso, hoje em dia, sobretudo para aquelas crianças ou os adultos jovens que começam, por alguma razão, após o consumo de trigo, de cevada, alguma coisa, começarem a ter distensão da barriga, começarem a ter problemas de diarreia. Geralmente é esse desconforto gástrico mesmo, né, doutor, que começa a ter. É interessante que eles procurem um médico, porque hoje em dia o acesso ao diagnóstico está muito mais ao alcance das pessoas. Ô, doutor Heraldo, como é que é feito o diagnóstico, né? Vamos pensar assim, notei que quando eu como um pão, como um bolo, sei lá, minha barriga fica empachada. Isso eu estou usando Isso. hipoteticamente aí para você de casa aí visualizando comigo, tá? Então, noto que eu fico meio empachada, fico meio pesada. Já é um sinal de alerta, não é, doutor? Perfeito, é o primeiro, Fernandina. É o primeiro. A partir daí, deve-se procurar uma assistência médica, conversar sobre esse sintoma e ser encaminhada para a solicitação dos exames. É interessante que a gente diga que essa doença é uma doença hereditária. Então, ela é herdada de geração para geração, não de uma forma absoluta, porque muitas vezes alguém na família termina não herdando essa particularidade, mas outros poderão herdar. E, como você começou muito bem a introdução dessa nossa conversa, é importante que a pessoa tenha consciência para que ela possa, naturalmente, evitar o glúten na dieta, na alimentação do dia a dia dela. E é tão importante isso que a gente está trazendo aqui, porque tem sinais que merecem atenção. A gente falou aqui mas já para conviver com o desconforto abdominal, mas por ser uma dor, é uma condição que traz um adoecimento à pessoa, é preciso estar atento, né, doutor Heraldo? Não é só porque é só um desconforto, a barriga fica inchada, não vou deixar de comer pão por isso. Existem opções sem glúten, né? Muitas. E hoje em dia a gente sabe que a importância, a partir da determinação do Ministério da Saúde, da Anvisa, melhor dizendo, em colocar nas embalagens se elas têm ou não glúten, isso já ajuda muito a população de uma forma geral. De uma maneira geral.
Tem pergunta telespectador que traz assim, boa tarde, meu irmão mais velho foi diagnosticado com doença celíaca há alguns anos. Nos meses para cá eu comecei a sentir muitos sintomas parecidos com os dele, como inchaço abdominal, diarreia, desconforto após a refeição. A doença celíaca pode ser hereditária? O doutor Heraldo, inclusive, acabou de responder, existe a chance de também ter a doença. Qual seria o exame para determinar, doutor Heraldo? É um exame de sangue. Certo. É um exame de sangue que se procura, porque a doença, ela se reveste de um distúrbio do sistema de defesa da gente, do sistema imunológico. E o nosso organismo termina gerando anticorpos contra enzimas que existem lá no intestino que são responsáveis pela digestão do glúten. Entendi. Então, vai se pesquisar justamente no sangue a presença desses anticorpos. Ou seja, além da questão clínica que você vai apresentar para o médico, é confirmado no exame. Tem outra telespectadora participando com a gente que tem doença celíaca, vive em constante preocupação com a contaminação cruzada, principalmente quando eu preciso comer fora de casa. Às vezes eu fico na dúvida se eu estou exagerando ou se esse cuidado realmente é necessário. Quais são os riscos reais de pequenas contaminações frequentes, doutor Heraldo? É uma realidade. Eu comungo com o pensamento e a preocupação dessa nossa telespectadora, porque nos restaurantes, de uma forma geral, ainda não se tem essa conscientização, esse cuidado, né, de separar talheres, pratos, insumos, de uma forma geral, né, como também a alimentação, né, que contém glúten, da que não tem contém glúten, melhor dizendo, para que na hora da pessoa se servir, ela, vamos dizer assim, tenha uma menor possibilidade de enfrentar essa situação, tá? Que no fundo atrapalha a evolução clínica da paciente. Então, às vezes, ela vem com um cuidado com a alimentação em casa e, de repente, ela se expõe a uma contaminação cruzada quando ela vai a um restaurante, a um self-service, por exemplo. Ou seja, acaba sendo um risco sempre, né, doutor? Perfeito. Vai ser um risco sempre. E aí é preciso você estabelecer confiança também com determinados locais para você poder comer segura. Tem uma telespectadora que disse que recebeu o diagnóstico, eu achei muito divertido o que ela colocou, de doença celíaca há algum tempo, mas ela tem muita dificuldade de abrir mão da cerveja. E hoje na sexta, né, doutor Heraldo? Mesmo sabendo que passa mal, às vezes acaba consumindo aí. Pode ter consequência grave. Tem cerveja sem glúten, doutor Heraldo? Olha, Fernanda, chegou ao meu conhecimento por um colega que na Europa já tem algumas cervejas sem glúten. Ó. Né? Mas aqui no nosso país não. Mas eu diria para essa nossa telespectadora que não é interessante que ela continue cultivando esse seu apreço pela cerveja, porque a falta de controle da doença pode gerar problemas futuros, né? Como a diminuição da absorção de cálcio, de ferro, e a pessoa cursar com anemia, cursar com a fraqueza dos ossos, a osteopenia, até chegar à osteoporose. E sem dizer que é muito importante que as pessoas saibam que o não controle da doença pode gerar o aparecimento de tumores do tubo digestivo. Meu Deus, ó, até doutor Heraldo chegou agora no ponto, que olha é só um desconforto, depois passa, vou tomar meia cervejinha. Aí, ó, no futuro pode ter outras complicações bem sérias. Então, a gente quis mesmo trazer nessa sexta-feira, doutor Heraldo Rocha, para orientar todo mundo que há opções, que dá para você consumir outras coisas que não tenham glúten. Investiga as crianças também, essa questão é muito importante. Hoje a gente fez um alerta para a criançada com relação à vacinação da dengue, mas não deixa de ser importante investigar essa condição de sensibilidade a glúten, né, doutor Heraldo? Eu só queria complementar, Sim. Fernandinha, que as crianças ela têm um comportamento um pouquinho diferente quando tem a doença em relação ao adulto. As crianças, geralmente, elas cursam com mais diarreia. O adulto é mais o desconforto, como você mencionou, a distensão abdominal. E eu também gostaria de dizer para essa nossa telespectadora que ela pode saborear o vinho, né, por exemplo, que é uma bebida
é excelente, né? E ela fica menos exposta a ter o contato com o glúten. Ainda te deu a opção, mulher. Isso não é um doutor, é um pai, entendeu? Está resolvido. Vai testando outras possibilidades para cuidar da sua saúde, sempre com moderação. Doutor Heraldo, obrigada por ter vindo, viu? Muito Um bom obrigado final de também. semana para você. Você Até também. a próxima.